Boa noite, minhas amigas maravilhosas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a receita de empadão de frango com palmito. Para o recheio, nós vamos precisar de um potinho de molho vermelho, que é aquele que eu já passei um vídeo para vocês. Como o molho já está pronto, com cebola bem temperado, eu não vou precisar novamente refogar a cebola, alho, temperos. E o frango também já está aqui desfiado, e quando eu tempero o frango para desfiar, ele já está com cebola, com alho, com pimenta, com sal, tá? E aí ele é refogado, então também já está tudo temperado, por isso não vou precisar novamente refogar eles nos temperos. Eu misturo aqui então o frango desfiado com o molho, um vidro de palmito picado, e meia xícara de azeitonas verdes também picadas. Aí, como eu falei pra vocês, o molho já tá temperado, o frango tá temperado. Então, eu vou esperar tudo misturar, vou provar e ver o que falta de sal, de pimenta, e só vou complementar. Vou ensinar um segredinho pra vocês. Quando o recheio não fica na consistência que eu quero, eu guardo um pouquinho da água do vidro do palmito e misturo com uma colher de maisena para ficar cremoso. Não quero que fique aguado, não vou jogar direto o líquido ali. E eu misturo uma xícara ou menos, dependendo da quantidade que vocês queiram dar de cremosidade aqui. E aí eu coloco aqui e pronto. Eu acrescento um pouco mais de liquidez aqui no meu molho. Provei, acho que precisa de um pouquinho de sal. Hoje eu tô usando rosa. Vou colocar o meu açafrão, que vocês sabem, já falei pra vocês que eu uso em quase todos os meus pratos salgados. Um pouquinho mais de pimenta para dar um sabor. E folhas de manjericão picadas, porque fica bem perfumado daí o recheio com essa erva. O recheio já está pronto. Vou desligar, esperar esfriar, já vou começando a massa enquanto isso. Para a massa a gente vai precisar eu uso essa manteiga e margarina misturada porque eu gosto, tá? Mas vocês podem usar, se preferirem, ou só manteiga ou só margarina. Para o tamanho do pirex que eu vou fazer hoje, eu vou usar praticamente metade do pote de margarina de 500 gramas. Duas gemas. Um fio de óleo. Duas colheres sopa de vinagre branco. Uma colher chá cheia de sal. A margarina que eu tô usando já tem sal. Então eu vou antes provar, depois se precisar eu acrescento um pouco mais. E aí a farinha de trigo. Que a gente vai colocar 4 colheres cheias de sopa, começar a misturar e depois a gente vai vendo a necessidade de acrescentar mais. E essa massa é muito importante, o modo como você mistura ela. Não pode sovar com força com a palma da mão. Você tem que mexer levemente com a ponta dos dedos, tá? Vai fazer toda a diferença. Porque eu mesma, usando os mesmos ingredientes, apenas mudando o modo de executar, já errei essa massa e ela ficou dura. Então, para que ela fique assim quebradiça, aquela massa podre, é assim, ó, apertando com a ponta dos dedos e só. A massa tá quase dando ponto, tá? Ela tá bem macia, quase dando para modelar, e é isso que eu quero. Não quero que fique uma massa dura, eu quero
aquela massa que desmanche quando a gente corta o nosso empadão. Olha, a massa já tá no ponto que eu quero, gente, ó. Sabe qual é o ponto? Ó, afunda o dedo e não gruda, tá vendo? Ó, que delícia, parece massinha de modelar. Como a massa é bem amanteigada, não precisa untar travessa. Eu polvilho minha mão com trigo e começo a forrar o pirex. A massa é tão molinha que não tem como abrir com um rolo, tá? Tem que ser assim, pequenas porções mesmo, com delicadeza, mas ela é muito fácil de modelar. Quando começa a grudar, é só colocar mais trigo nas mãos. Amanda segue comendo massa crua, tá, gente? Ela Mentira! é minha editora de texto, ela é a minha diretora, mas ela também é minha ladra de massa crua. Agora eu já vou lavar as mãos pra forrar o fundo do pirex. Com os dedos de vocês, para não ficar aquela massa assim grosseira na hora de comer e não ficar mais massa do que recheio. A gente quer o contrário, a gente quer uma massa fina, delicada, com um recheio suculento. Já forrei todo o pirex. Agora o recheio está muito perfumado. Eu vou colocar, dou mais uma mexida para o frango todo ficar bem suculento. Olha como está. Eu vou colocar sem apertar o frango no fundo da travessa, tá? Não precisa, senão ele fica muito compacto. Na hora da gente cortar, não fica legal. Então a gente só vai colocar sem apertar. Ó, só coloca, espalha, sem fazer pressão. Ah, sobre a massa, eu queria dizer o seguinte pra vocês. Nem sempre a gente acerta o tanto exato que vai usar. Às vezes falta um pouquinho pra fechar assim um pedacinho. O que a gente faz? Pega um pouquinho de manteiga, não vai fazer tudo de novo, todo o processo. Você vai pegar um pouquinho de manteiga e misturar com um pouquinho de trigo e usar no pedacinho que falta. Vai ficar um pouquinho diferente, mas nada assim demais. Sobrou massa? Também não vai jogar fora. Guarda. Que a gente pode, outro dia, eu vou ensinar vocês a fazer empadinhas de queijo, que são maravilhosas. Vou colocar catupiry por cima do meu empadão, que eu acho uma delícia, que ele derrete e infiltra por dentro do frango, dá mais cremosidade ainda ao prato. Para o Rodrigo e para Camila. Silêncio no estúdio! Olha, agora a gente vai pegar aqui a beiradinha que ficou da travessa e vai fazer a curva com o auxílio de uma faca. Para fechar ele, a gente faz uma bolinha na mão com trigo e achata já na mão, tá? E vai colocando uma do ladinho da outra. Para aquecer, tá? Ó, finalizamos. Sobrou um pouquinho de massa, que eu acredito que dei umas 4, 5 empadinhas. Então eu vou guardar pra gente fazer essa receita também. Vou esconder, na verdade, pra ninguém comer. Agora só falta pincelar a gema pra ficar bem dourado. As beiradinhas, porque depois que assa fica feio se não tiver bem limpinho. Agora eu vou levar ao forno uma temperatura de 200 graus. Já passaram agora 45 minutos, ele já dourou bem. Então eu vou tirar, esperar esfriar antes de comer.